A paz do Senhor Jesus para você que está acompanhando agora o EBD no Lar. Hoje, bem especial para você, irmã, que faz parte da Escola Bíblica Dominical, nós vamos tratar da lição que tem por tema os desafios missionários. Vou trazer para você os agentes, os desafios humanos e realmente esse papel da igreja nesse contexto missionário. O nosso texto base está em Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde o Senhor Jesus nos dá uma ordem, que é o ir. O ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos aí um momento para refletir que nos leva a uma meditação do próprio Cristo, onde que nós devemos vencer todos os desafios propostos com um objetivo, de anunciarmos a mensagem, e essa mensagem é uma mensagem de salvação com foco no Calvário. Tá bom? Então pegue a sua lição e nós vamos trabalhar juntas agora nesse momento. Quem não sabe o que é um desafio? Se você olhar no contexto geral, o desafio ele tem algo a ver com o confronto. O desafio também tem a ver com aquilo que vai te colocar como um obstáculo, que você é exatamente desafiado a ultrapassar aquele obstáculo. O campo missionário, então, observe nesse slide aí, nós temos 3 agentes que vão criar esse desafio que tem que ser ultrapassado. O primeiro deles é Satanás, o segundo, você observa que é o mundo, e o terceiro, homens carnais. Pois bem, voltando à base, quando eu falo que Satanás ele se levanta contra a obra missionária, nós, igreja, temos que ir de encontro a esse fator. Como? Com oração e também com a ousadia de pregar o verdadeiro evangelho. O nosso comentarista ele vai destacar algo muito importante, que Satanás se utiliza de todos os meios para interromper a obra missionária. Em se tratando disso, o próprio Jesus ele enfrentou vários obstáculos. Mas eu quero trazer para você que contra as hostes satânicas, Jesus usou também várias ferramentas e foram estratégicas. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para refletir no papel de Jesus, nos ensinando a planejar aonde nós temos que chegar em pregar o evangelho. De que forma? No meio do atual cenário que nós estamos vivendo, a igreja tem usufruído de várias ferramentas. Dentre elas, este é uma ferramenta, os meios de comunicação. Temos também os telefones. De forma geral, a igreja tem utilizado de todas as tecnologias para não deixar de pregar o evangelho. Mas também essa arma Satanás usa para destruir famílias. E você sabe, amada irmã, que a nossa família ela é alvo das destruições satânicas, porque é o campo primário do evangelho, é a nossa família. Você prega para os seus filhos, você ensina os seus filhos a pregar a palavra do Senhor Jesus. O segundo ponto interessante do agente que nós destacamos no slide é o mundo. O mundo ele apresenta todas as suas oportunidades. E o nosso comentarista ele destaca algo muito interessante, que a igreja do Senhor não deve amar o mundo. Deixe este mundo de lado e corra para o alvo que é Cristo. Se o mundo vem com as suas expertises, você, enquanto igreja, você encontra uma mulher de Deus, pode, então, combater esse mundo com atitude sábia, olhando lá para a mulher de Provérbios, capítulo 31. Uma mulher que cuidava da sua casa e que tinha como prioridade o zelo e o compromisso sempre de orientar. Se você entender que a sua casa é um campo missionário, você vai se deparar com vários desafios. Satanás está lá para derrubar tudo aquilo que vai glorificar a Deus. E o mundo, que está tanto ao nosso redor, vai tentar influenciar com as suas culturas e com todas as suas ideias para destruir um filho, um adolescente, uma criança, até mesmo o próprio casamento. E nós temos um outro ponto, o terceiro ciclo agente, que está nesse contexto, é os homens carnais. Observe algo importante. Quando nós falamos de homens carnais, são aqueles que se dizem ser espirituais, mas fazem práticas, a sua prática não condiz com a sua fala. Pessoas que estão dentro de uma igreja, mas são carnais. E Jesus, no seu ministério, enfrentou muito os tais religiosos, muito mais zeladores pela escrita
do que pelo fato de fazer. Dentro do campo missionário, você não vai achar estranho que a inveja ela vai estar lá dentro. Muitas instituições começam a se degladiarem pensando que o campo missionário é de propriedade denominacional. Não, amada. O campo, ele é algo que você tem que entender que pertence a Deus. Nós só somos administradores. Então, quando os homens perseguem a obra de Deus, o comentarista nos fala que, em nome de um interesse particular, prejudicam a expansão. Então, eu quero aqui encerrar esse primeiro ciclo falando desses agentes que nós temos que combater. É o primeiro obstáculo que nós vamos estar enfrentando, são esses três: Satanás, o mundo e os homens carnais. Ok? No segundo item, nós temos então os desafios humanos que são enfrentados dentro da obra missionária. Ou seja, você é confrontado para dentro desse parâmetro, que é os desafios, primeiro, cultural. O que é a cultura? A cultura ela vem dentro de um contexto humano, dentro de uma sociedade, e que, se a igreja não vigiar, ela pode ser influenciada por uma má cultura. Quando nós falamos disso, o nosso comentarista desse trimestre ele é muito interessante, irmã. Ele fala que, muitas das vezes, o missionário não está preparado para lidar, olha que interessante, com todos os desafios e termina sofrendo algumas dificuldades. Aí ele fala: por esta razão é importantíssimo, a o quê? A preparação espiritual, e a cultural. E quando nós falamos da profissão, aí a gente acha que eu não preciso mais estudar para estar dentro do campo missionário. Precisa, porque a obra missionária precisa de pessoas também capacitadas. Um médico, um enfermeiro, um administrador, um advogado. Missionária, é importante? Sim. É muito importante porque esses conhecimentos técnicos, eles vão somar para a sua habilidade, ou seja, o seu modo de trabalhar. Eu tenho certeza, irmã, que se você é enfermeira, se você é uma médica, se você tem alguma profissão de cunho social, você vai ver o peso que está tendo agora nesse quadro pandêmico que nós estamos vivendo. E é derrubado como? Com conhecimento versus Bíblia. Se você conhece a Bíblia, você ganha muito mais almas. Essa é uma estratégia que poucos se dão conta. Não, o missionário é só aquele que vai. Quem disse? O missionário, querida aluna, é aquele que tem a chamada que cumpre o ID do Senhor Jesus. Então, você observa um ponto importante do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele era poliglota. Missionário, o que é ser poliglota? É aquele que tem e fala várias línguas. E é importante você estudar o inglês, o espanhol e outras línguas para poder alcançar esses povos. Então, nunca vire as costas para esse lado da capacitação profissional, porque Deus vai usar. Deus vai te usar, enfermeira. Deus vai te usar, assistente social. Deus vai te usar. Um outro ponto que a gente tem que entender, que no desafio dentro do contexto humano, é que quando o obreiro está no campo, é de preparar obreiros para o campo. Entende? Obreiros geram obreiros, que são chamados filhos na fé. Você é mãe, você tem filhos. No mínimo, você quer que a sua filha ou seu filho se espelhe em você. Mas isso precisa de quê? De ensino. Dentro do contexto cristão, a gente chama isso de discipulado. Obreiros têm que formar obreiros, porque o próprio missionário ele não é permanente no campo e tem que levantar outras pessoas para cuidar. Amados, observe que implantar igrejas é um outro desafio também. Dentro do item 2, você está me acompanhando aí. E o que fala o comentarista sobre o implantar igrejas? A eleita do Senhor Jesus deve investir em obras sociais, em obras educacionais e até mesmo profissionais, mas nunca antes de estabelecer igrejas locais. Por quê? A igreja ela é um pronto-socorro para as pessoas. Por isso que a gente está sentindo, os templos estão fechados e a gente começa então a criar alternativas, cultos ao vivo, porque a igreja ela é um pronto-socorro. E se Satanás pensava, amada, que a igreja ia parar, ele se enganou, porque a igreja também tem as suas estratégias, porque quem dá é o Espírito Santo. Amém?
Os templos cristãos devem ser considerados como os pronto-socorros onde o enfermo é atingido pelo pecado. E quando nós falamos dos desafios missionários, nós estamos falando um confronto com o pecado. E como é que eu devo confrontar o pecado? Orando, jejuando e ensinando a palavra do Senhor. Ok? Então vamos lá. Nós temos o penúltimo desafio dentro do contexto humano, que é esse daí, o de formar obreiros. Eu dei só uma palhinha, mas esse formar obreiro depende de dedicação. E Jesus passou o seu ministério, a maior parte do seu ministério, formando obreiros. Tanto é que eu sou fruto dessa dedicação do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus tinha um grupo de 12, depois de 70, e aí esses 70 se dedicaram mais ainda e fizeram tantos que nasce a igreja primitiva. E legal, você que está em casa, Deus confiou o ID na sua mão. Mas quais são os desafios que você, mulher cristã, tem enfrentado e acha que é incapaz de ultrapassá-los? A sua casa é um campo missionário. Essa aula de hoje te chama para esse contexto. Será que você está fazendo os seus cultos domésticos? Será que você está reunindo seus filhos e ensinando a palavra do Senhor Jesus? São perguntas que só você pode responder. Ok? Eu vou chamar o próximo slide agora e nós vamos estar tratando sobre quais são as prioridades dos cristãos atuais. Essa prioridade é aquilo que é primazia. Antes de mim tem alguma coisa. E o que é este alguma coisa? Vamos olhar então na sua lição mesmo, para quem tem, mas para quem não tem, pode vir na livraria missionária que ainda está à venda. E você pode ter isso na sua galeria dos seus melhores livros, a nossa revista. Missões é um tema que não vence. Está sempre profíncuo, está sempre atual. Então vamos lá? Olha só. Qual é a prioridade? Carreira profissional. A capacitação sua interfere sim na obra missionária. E quando você está capacitado, você produz frutos muito mais pertinentes e persistentes. Quando eu vou dizer por você, eu sou uma administradora. Esse conhecimento meu administradora facilita muito eu dentro de um campo missionário. Estou atualmente dentro de um campo muito estratégico, multicultural. E se não tivesse alguns conhecimentos técnicos, com certeza eu teria algumas dificuldades. E de repente você fez aí uma fisioterapia, você fez administração, fez contabilidade e se pergunta, isso serve para a obra? Serve sim, amada. Serve. E é nesse momento que Deus está te separando para isso. Eu estou aqui dentro de um estúdio que é o nosso templo e eu estou com a equipe de comunicação. De repente, os colegas disseram o seguinte, meu Jesus, será que o meu curso vai pesar na obra? Pesa. Tanto é que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui somando para expandir a mensagem do reino do Senhor. E o Senhor só quer que você diz assim, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Às vezes a gente cria barreira, irmã, desnecessário para fazer a obra. E o Senhor não quer saber das barreiras. Temos já os desafios que eu estou lhe mostrando. Você só tem que ultrapassá-los e cumprir o chamado de Deus na sua vida. Tá? O subitem, que é o 2, que é a parte B, vai falar que alguns cristãos priorizam discordar de seus líderes. Gastam tempo discordando da ideia que o líder tem. Mas muitas das vezes essas ideias elas vêm de Deus. E o líder sabe a hora que tem que agir. E ele não pode se deixar influenciar. Ele tem que orar. Dentro da sua casa, você está sendo influenciada pelo quê? Será que você está deixando que a sua casa seja toda bagunçada porque está tendo influências externas e você não tem condição de se colocar numa postura? E um desafio que nós temos aí é não se deixar influenciar. Esse livro aqui, eu gosto muito dele, que é Os Segredos da Liderança de Jesus. Tá? Daqui a pouco a gente te dá. Esse livro é um comentário muito interessante, estratégico, de Mike Murdock. Ele traz uma estratégia muito interessante sobre exatamente isso. Se Jesus tivesse se deixado influenciar pelas pessoas, será que a igreja estaria por aqui? Jesus ele foi um dos maiores quebradores de paradigmas da sua época. Jesus, quando a sociedade religiosa dizia o seguinte, olha, irmã, que interessante,
os leprosos têm que ficar lá fora. Sabe o que Jesus fazia? Curava os leprosos. E aí você lembrou daqueles 10. Exatamente. Dos 10, um volta, porque reconhece o poder sobrenatural do Senhor Jesus. Mas nem por isso os ingratos deixaram de serem abençoados. Eles foram. Na sua lição ainda, nós temos aqui algo muito interessante. Alguns cristãos priorizam investir em tesouros terrestres. E tem até um certo desafio, porque quando se fala de tesouros terrestres, estou falando de bens materiais mesmo. Tem gente que coloca todas as suas energias nas coisas materiais. Certo? Tem irmãs que não podem trocar a mesa, tem irmãs que não podem, fazer alguma coisa diferente, que ela fica chateada. Se o pastor presidente, ele gosta de vez em quando derrubar um templo e construir outro. E aí eu presenciei, irmã, muitas coisas. O pastor derrubando e os irmãos ficando chateados. Mas o Senhor estava dando a direção que o templo tinha que ser maior. E hoje aqueles templos estão muito pequenos para aquela comunidade do bairro, para aquela comunidade do município. E o que a gente tem que ser prudente. E eu posso, com os meus bens, contribuir para a obra? Sim. Olha que interessante. Crer na promessa do semear, na obra do Senhor, é para quem é adorador. E como é que eu posso semear? Eu posso orar, eu posso contribuir e posso ir. Você já ouviu falar disso? E aí o nosso comentarista ele vai citar exatamente esse ponto. Que não seja um empecilho para você, os bens materiais. Deus deu, então compartilhe. O penúltimo, e eu já estou concluindo a nossa aula. E você não pode faltar no próximo domingo. A nossa aula de hoje está falando somente dos desafios. Você que tem que ter coragem. Coragem para fazer a obra nesse tempo de isolamento social. Coragem para fazer a obra de ligar o seu telefone, seu WhatsApp ou qualquer outro meio social e dizer para alguém sobre Jesus. E isso vai te trazer o que é uma prioridade. Essa prioridade é pregar o Evangelho. Que Deus possa te abençoar. No próximo programa vamos estar trazendo a nossa 13ª lição, a penúltima, trazendo um contexto muito grande do campo missionário. Vai ser uma honra, minha amada irmã, que a tua casa seja e continue sendo um campo missionário. O seu lar, que a sua vida seja usada. Os desafios missionários foi a aula desse dia. Que Deus possa te guardar. E nos vemos na próxima aula, nesse mesmo canal. Um grande abraço, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.